Tá gravando. Então vamos lá. Continuando o Sermão do Monte, nós estamos nas bem-aventuranças. Então, vamos só lembrar que nós já vimos algumas perguntas que foram sobre as bem-aventuranças, que é a primeira. Bem-aventurado. Deixa eu achar aqui que eu já fechei. Fui lá para Atos. Nossa, agora eu fui para Amostra, né? É por isso que minha Bíblia está toda rasgada. Eu trato dela assim com muita violência, entendeu? Então, não é pressa mesmo. nós vimos primeiro, né, os humildes de espírito, depois nós vimos os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, né? Os misericordiosos, os limpos de coração, certo? Vamos começar nos pacificadores, e aí nós vamos esmiuçar esses 3 últimos versículos, tá? Então, aqui diz o seguinte, a pergunta 11. Todo mundo acompanhando? Nós fizemos até a 10, tá? O que é o pacificador? O pacificador, quem já viu briga na escola? Quando 2 começam a brigar na escola, eram os meninos, né? E a gente ficava aquela rodinha, era na quadra que os meninos brigavam, não era? Ou na rua, né? Porque a professora... Era. Fazia uma rodinha, 2 se matando e a turma do lado. E a turma do lado tinha a turma que tacava, era do time de um e do time do outro. E as meninas ficavam de fora, mas elas queriam saber, mas não ia entrar no meio, né? Mas a gente tinha curiosidade de saber quem é que estava ganhando, quem estava apanhando, quem estava batendo, né? E sempre tinha que chegar um grandão ou um funcionário da escola para ir lá e separar a briga, não era assim? Então, o que acontece? Quantas pessoas ficavam olhando a briga e quantos iam lá acabar com a briga? Às vezes a briga rolava e tinha 20, 30 olhando. Bastava chegar um e a briga acabava. Então, por que eu estou dando esse exemplo assim bem rudimentar? Porque isso fez parte da nossa vida e exemplifica muito bem isso. Muitas vezes acontecem umas coisas na nossa vida e a gente fica em volta olhando. E precisa de uma pessoa só tomar uma atitude para acabar aquele problema. Então, o pacificador, ele não só é aquele que não gosta de bagunça, mas como ele toma uma atitude para ir lá promover a paz. Eu falei da briga da escola, mas a gente vê hoje, nós estamos vendo a guerra no Oriente Médio, a gente vê que sempre tem dois meninos brigando, né? Então, quem é o que taca fogo? O pacificador é o que vende arma para um time e para o outro? O pacificador é aquele que fica só olhando? Não, o pacificador é aquele que toma uma atitude para resolver. E precisa de uma pessoa só. Então, vamos lembrar das brigas na escola que a gente via. A briga durava até aparecer um pacificador. Enquanto aparecia os omissos, a briga continuava. É ou não é? Então, aqui Jesus fala que são mais do que felizes os pacificadores. E aí vem a resposta, por quê? Porque o pacificador será chamado filho de Deus. Por que ele vai ser chamado filho de Deus? Ele vai ser reconhecido como uma característica do Pai, porque nós temos o DNA do Pai. Então, uma vez que você se entrega, né, que reconhece que Deus é seu Pai, aceita Jesus como seu único intermediário, você se torna filho de Deus, você tem que começar a apresentar as características de Deus em você. É uma coisa, é automático. Quando você começa a estudar a Bíblia, quando você começa a ter contato com os mandamentos, com os ensinos de Jesus, automaticamente aquilo vai transformando o seu caráter. Então você vai parar de ser um mero assistente, um telespectador, e você vai virar o quê? Um atuante. Então, nas situações de briga e contenda e as situações complicadas da sua vida, tá? De repente você não pode resolver a briga do Oriente Médio, mas de repente você pode resolver um problema dentro da sua casa. Sabe, um problema no seu trabalho, um problema que você está vendo o que está acontecendo. Ah, mas eu não posso me intrometer. Ok, você tem que ter sabedoria para saber quando você está se intrometendo ou quando você vai resolver. Então, que papel nós temos no meio das confusões? Nós somos a turma que fica olhando e a briga continua ou nós somos os pacificadores? Os pacificadores são reconhecidos com o DNA do Pai. Então, o próprio Jesus fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus, tá?
Nós vemos isso, inclusive, na nossa política, gente. Eu uso o Facebook para trabalhar e para dar risada também, tá? E para ver as baixarias do povo. Então, tem assim, um time de direita, o time de esquerda. Então, eles se deliciam em ficar brigando. Isso não é só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. Aliás, os democratas é o PT que fala inglês, né? Então, você vê assim, que as características são as mesmas. Então, você vê o povo só metendo pau. E aí eu te pergunto, qual é o que todos nós desejamos? Não é, vamos falar do Brasil, que é o nosso país, né? Nós queremos ver o país ir para frente, não importa quem esteja lá. Eu quero que dê certo. Então, em vez de ficar agredindo e vilipendiando quem está lá, mesmo que eu não concorde, eu quero que dê certo. Gente, eu já falei para vocês, gente, eu orei pela Dilma, olha só. Olha que sacrifício que foi. Eu orei pela Dilma, ela era presidente do país e eu falei, que droga. Entendeu? Agora ela, eu não votei nela, mas tomara que esteja errada. Tomara que caia a ficha dela. Nossa Bíblia fala para você orar pelos líderes governantes. Então, agora eu vou ficar metendo pau? Ah, eu quero mais é que se ferre. Eu vi uma frasezinha de Facebook, gente, que é bem isso aí. É você estar dentro de um avião e querer que o piloto caia. Que o piloto morra e derrube. Você se esqueceu que você está dentro do avião, que você vai junto. Então, é uma questão de sabedoria. Então, eu quero ser pacificador, eu quero tacar fogo lenha na fogueira. Eu quero ver o circo pegar fogo ou eu quero ser um pacificador? O pacificador, ele é bem-aventurado, ele é mais feliz e ele vai ser reconhecido pelas pessoas como filho de Deus. O pacificador não é o que vai tomar partido, nem de um nem de outro. Ele vai dar um jeito de separar os dois. Tá? Então, é muito legal a gente lembrar desse exemplo da escola, porque todas nós vivemos. Isso foi uma realidade nossa. Então, a gente sabe bem o que é. Então, a pergunta que eu quero deixar nessa resposta é o que papel você quer ter? Da turma que está olhando ou um que vai lá e resolve? Não se esqueça que enquanto tiver o povo olhando, a briga continua, tá bom? Entendido? Vamos lá, próximo. O 10, a pergunta 10. A sayonara! Não é 10, é a 12. Não, peraí, não, é que é o versículo 10. Agora a pergunta é a 12. É. Tá, deixa eu voltar aqui. Seja bem-vinda, Sayonara, voltou de férias? Então, olha, a pergunta 12 diz assim: o que é ser perseguido por amor a Deus? Gente, isso aqui vai dar pano para manga, tá? O que a gente tem que explicar em relação a isso? Muita gente confunde esse versículo e o próximo, tá? Com faz uma adaptation à sua própria vida, tá? Então, o que é aqui? A pergunta, a bem-aventurança é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. O reino do céu nós já estudamos na aula passada. A Sayonara estava passeando, pulando, não sei como é que chama aquele negócio, é uma mistura de uma asa delta dentro da água, não sei direito o que é aquilo. Gente do céu, que inveja! Inveja gospel, tá? Gente do céu! Não existe. Vamos estar lá. Ela não viu, ela vai ter que fazer lição de casa, né? Então, o que é? Nós estamos vendo as bem-aventuranças, tá, amiga? Cair no planeta direitinho. Então, vamos lá. Perseguido por amor a Deus, gente, é o seguinte. Muita gente confunde isso em ser chato. Ah, eu tenho que ser xiita e esquece que quando você é perseguido pela justiça, é porque você defende alguns valores. Então, vamos lá. É o que eu estava falando, que nessa semana aconteceram umas coisas que é bem sobre esse tema, tá? Esse detalhe. É uma coisa muito triste que aconteceu, mas que acontece direto, só que dessa vez nós ficamos sabendo, né? Porque as desgraças acontecem, mas algumas só que são postas a público, que serve para a gente pensar. Então, o que é? O perseguido por causa da justiça. A justiça aqui está falando da justiça de quem? A justiça de Deus, certo? Todo mundo vai saber o que é a justiça de Deus, estudando a palavra, conhecendo os princípios dele, então tudo bem. Aqui tem a ver com princípio. Princípio é inegociável. Então, eu vou falar para vocês. Eu posso vender para vocês, negociar o meu óculos, nem vou, porque sem ele eu fico cega, tá?
Mas eu posso negociar meu colarzinho, eu posso negociar o meu carro, o meu computador, a minha casa. Eu posso negociar até o meu cachorro. O que é meu, eu posso negociar. O que é de Deus, eu não posso. Os princípios são de Deus. Você não pode negociar os princípios de Deus. Jamais. Tá? Princípios de Deus são inegociáveis. Então, o que acontece? Estudando a Bíblia, você sabe o caráter de Deus, quais são os princípios dele. Você já sabe o que é absoluto e o que é relativo. Sabe? O que é relativo é aquilo que pode mudar. O absoluto não pode. Então, por exemplo, você pode assassinar? Não, não pode. Tá? E você pode... Ah, mas eu não vou... a Bíblia diz que eu não posso assassinar, então agora eu vou ser vegano. A Bíblia diz que você pode comer os animais, comer a carne, não sei o quê. Então, vamos ser racionais nisso aí, tá? Existem animais que são imundos. O povo judeu tinha os animais que são imundos. No Novo Testamento, quando Paulo foi lá, quando Pedro foi ver lá a visão, tinha um lençol que descia e tinha todos os animais imundos. Ele falou, eu não posso comer isso, que é impuro. E Deus falou, quem é você para chamar alguma coisa que eu te dei para comer de impuro? Quer dizer, larga a mão de ser xiita, tá? Então, o que acontece? Existem alguns princípios que são inegociáveis. Então, vamos lá. Nós sabemos que o aborto é um princípio inegociável. O aborto é crime, ok? É um assassinato. Uma mãe que aborta, ela não é uma ex-mãe. Ela é uma mãe de um filho morto, ok? Eu não vou entrar no mérito do porquê do que aconteceu nem nada, tá? Com a pessoa, o que é que fez a pessoa levar. Eu acho assim que uma pessoa em sã consciência não faz isso. Ela está emocionalmente, a não ser que seja uma vagabunda, com perdão, uma vagabunda que não tá nem aí, que acha que pode tirar um filho por ano, entendeu? Salvo esses casos, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência faz um aborto e sai com a cabeça legal. Todas as que eu conheci ficam com problema depois, porque, sabe, Mas essa semana aconteceu um fato no Brasil que todas nós ficamos sabendo, o caso do estupro da menina, tá? A menina tinha 10 anos, hoje eu fui ler um boletim da polícia dizendo o que aconteceu. O pai morreu, não, o pai tá preso, a mãe morreu. E ela convivia numa casa com a avó, o vô e 2 tios. E ela era abusada desde os 6 anos de idade e ela estava grávida. E ela foi para o hospital porque ela estava com dores fortes na barriga, tá? Uma criança de 10 anos, ela não tem condições de ter um parto. Não estou falando do emocional, estou falando do físico, tá? O corpo dela ia ser destruído nessa, tá? A criança não tinha, já não tinha, assim, indícios de que ia ser... E a justiça chegou à conclusão de que deveria... Vocês sabem da história, né? E autorizaram o aborto da menina. Ok. Aí foi uma turma lá fazer, na hora que a menina estava entrando no hospital, gritar e chamar aquela menina de assassina. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Todas nós já tivemos 10 anos de idade. Eu faz pouco tempo, viu, gente? Faz pouco tempo que eu tive 10 anos, então eu tô bem lembrando como é que é. Lembra o que você estava fazendo com 10 anos, se você tinha condições de decidir uma situação dessa? Se você tinha condições... Gente, eu estava conversando com a Rebeca, mãe, com 10 anos, eu apanhava do primo e comia terra. Ela não é. Então, uma criança de 10 anos, gente, é criança. Ela é criança. Então, como eu me acho no dever de julgar e criticar uma coisa que não é da minha alçada, não era eu que tinha que decidir, ainda bem que não era eu que tinha que tomar essa decisão, eu tenho o direito de ficar gritando na cabeça de uma criança de 10 anos que ela é uma assassina, uma criança que já passou por um abuso desse, e ela vai ouvir essa palavra assassina enquanto essa menina sobreviver. Vocês acham que essa menina vai conseguir um dia ter um relacionamento normal com uma pessoa? Que ela vai conseguir casar e ter uma relação normal com uma pessoa, com o marido? Você acha que ela vai conseguir criar um filho? Que ela vai... essa menina já está destruída emocionalmente. Eu vou lá e vou judiar mais ainda? Já que não fui eu que decidi? Então, é o seguinte, eu acho que você precisa saber o quê? Os princípios são inegociáveis, mas não fui eu que decidi. Não fui eu que decidi, eu não tenho o direito de ir lá e, por causa de um falso moralismo, destruir o resto da pessoa que serve, ainda mais que uma pessoa é uma criança. Eu sou contra o aborto? Eu sou contra o aborto. Mas eu não vou trucidar a menina porque a justiça e os médicos chegaram à conclusão que podia fazer.
Agora, todas nós fomos meninas. Todas nós conhecemos uma menina de 10 anos. Tá? Põe assim. Ana, quantos anos tem sua sobrinha? Então, tem 7 anos, está quase ali. Com 7 anos, ela já estava sendo estuprada por 3 homens dentro da mesma casa. Como que está a cabeça dessa pessoa? Então, quem somos nós? Quem somos nós na fila do pão para tomar uma atitude dessa? Aí você vê as discussões, né? Eu acho muito legal. Uma mulher ainda falou: porque você tem que ver que uma criança, ela já sabia o que estava fazendo, vai saber se ela estava sensualizando. Gente, tudo bem, essa mulher é uma professora, ela foi até demitida, porque ela falou um negócio desse, tá? Então, o que que acontece? Princípios são inegociáveis. Kátia, você é a favor do aborto? Não. Eu sou a favor de qualquer alternativa possível. Vamos adotar essa criança, vamos te ajudar a criar, ok, vamos fazer qualquer coisa. Eu sou contra o aborto, mas eu não vou jogar pedra numa menina que já passou tudo aquilo. Agora, a Bíblia diz, né, que só Deus tem direito de tirar a vida de uma pessoa, ok? Ok. Você acha que um cara desse, que ele já foi preso e saiu da cadeia, ele foi preso por estupro, e saiu da cadeia e fez isso com a sobrinha. Você acha que um cara desse tem cura? Não vai matar, mas tira a arma do crime dele. Como é que é? Sabendo usar, não vai faltar. Entendeu? Não sabe se comportar na sociedade. E eu ainda não faria castração química, não. Eu fazia mecânica mesmo, para fazer xixi sentado. Entendeu? Pro resto da vida, para lembrar o que é que fez. Tá bom? Isso digo de mim, não do Senhor, tá? Então, o que que acontece? Nós precisamos ter intimidade com a palavra para poder saber se posicionar numa situações dessa, tá? Essa é uma situação muito difícil, muito complicada. Então, é muito fácil você sentada aqui, eu sentada aqui na minha casa, fechadinha, com o meu cachorrinho bonitinho, a minha filha linda, eu ficar metendo pau em A ou B, sentada na minha zona de conforto, se eu não estou sentindo isso. Eu não estou sentindo na pele, tá? Então, o que que acontece? Defensor dos princípios, se você conhecer. Deus fala que você não pode tirar a vida de ninguém, mas ele diz que você tem que defender. Você tem que defender as crianças, você tem que defender essa menina. Os princípios também dizem que ela precisava ser defendida. E que agora eu quero saber o seguinte: quem é que vai tratar dela agora? O que vão fazer por ela? Já já ela está esquecida de novo. Tá fazendo gente, daqui a 6 meses ela tá de volta para casa dela e tá tudo na mesma. Entendeu? E aí, nós, os sacrossantos, os julgadores, estamos aqui na nossa zona de conforto sem se preocupar com o que está acontecendo com ela. Tá? Então, vamos deixar de ser um pouco hipócrita. Vamos deixar de ser um pouco hipócrita, tá? A decisão não compete a mim. Foi uma decisão pela justiça e pelos médicos, que acharam que era melhor para ela. Eu não vou pegar o resto do emocional dessa menina e destruir de uma vez. Chamar uma criança de 10 anos de assassina. O que a gente estava falando outro dia, que eu não sei se foi no domingo ou na quinta, nós estávamos falando do que você está plantando na cabeça da pessoa. O que você está falando, a pessoa vai acreditar naquilo. Então, essa menina, ela ouviu durante uma manhã inteira que ela é assassina. Tá? Vamos pensar no estrago que isso vai fazer na cabeça da menina. É como se ela já não tivesse um estrago e tanto, né? Bom, então vamos lá. Vamos pular essa parte. Nem pretendia falar tanto sobre esse assunto, mas eu fiquei revoltada com as coisas que eu vi. Então vamos lá. Para você... Nem eu sabia disso. Você não ficou sabendo? Você estava passeando, né? Você estava passeando. Depois eu te conto os detalhes, eu te mando as notícias para você ver. Então vamos lá. Você só vai conhecer defender um princípio se você conhece. Você tem que se posicionar. Então, o que que acontece? O que nós vimos no texto anterior? Bem-aventurados os pacificadores. Mas você tem que se posicionar também. Você tem que se posicionar. Omissão não é se posicionar. Omissão é covardia, é zona de conforto. Então, os meus princípios eu posso negociar, os princípios de Deus eu não posso. Então, eu não posso ficar quieta quando eu vejo um bando de satanista quebrando tudo e dizendo que só as vidas preta funciona, tá? Só a vida preta importa. Eu não posso aceitar isso e falar, é isso mesmo. Eu não posso aceitar que
hajam as injustiças, tá? Você vê que é tudo vinculado, uma bem-aventurança é tudo vinculado com o outro. Aceitar uma justiça sabendo o que é o certo e fica quieta. Eu estava ouvindo essa semana, 73% da população dos Estados Unidos é cristã, tá? Cristã, entre católico e protestante, né, são cristãos. E quem está fazendo barulho é meia dúzia de encapetado por aí. Por quê? Os cristãos, eles são tímidos, eles não se levantam. Então, arruma 3 dúzias de encapetados, sai para a rua, faz uma marcha, fala, os Estados Unidos está na mão de Satanás. Gente, não tá. Deus nunca perdeu o controle da situação, tá bom? Só que aí, o que acontece? Nossa, o que vai acontecer? Esse pessoal do bem tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Eu não estou dizendo que é para você sair e sair quebrando loja. Mas eu não uso camisetinha, vida preta importa. Porque para mim toda a vida importa. E quando você coloca uma cor antes, o racismo já começou aí. Tá? Precisou definir uma cor antes da vida importa, você já começou por aí, tá? Então, o que acontece? Hoje nós estamos vendo situações muito complicadas e confusas. E eu quero saber o seguinte, será que nós estamos preparados para não negociar os princípios bíblicos? E aqui Jesus diz, esses são os perseguidos por causa da justiça. Então, o que é o certo? O certo é o quê? A, B e C. Ok, isso eu não concordo, não está acontecendo, né? Não está acontecendo. Eu me posiciono, vamos dizer, o pessoal do contra vai vir me perseguir. Aí é que diz que são os bem-aventurados. Não é aquele chato implicante. Por quê? A igreja de Atos dizia que a igreja primitiva contava com a simpatia de todo o povo, por isso que crescia. Então, você tem que ser sal e luz, que nós vamos ver mais para frente. O que é? Eu tenho o meu princípio, mas eu não sou implicante. A minha posição é essa, X. Um bom exemplo que todo mundo que conhece o pastor Cláudio Duarte, né? E quando teve aquela história lá da Tami, foi num programa do Ratinho que ele foi. Toda a igreja dele ficou em oração antes, pedindo para Deus dar sabedoria para o que ele ia falar naquele. Que ele foi lá para ser linchado. Ele sabia que o esquema era linchar ele, tanto que botaram a Tami na frente dele. E ele teve uma sabedoria, gente, imagina a pressão desse homem e a sabedoria dele. Que quem viu essa reportagem até passou de novo aqui com essa história da propaganda na Natura, passou de novo. E ele dizia o seguinte, eu amo você, tanto que o Tami, ou sei lá aquilo, foi lá, abraçou e beijou ele, porque ele falou assim, eu não tenho nada contra você, eu te amo, eu só não concordo com o que você faz, mas é você. Então, o que acontece? O gay, eu não odeio o gay, eu só não concordo com o que ele faz. Claro que eu vou implicar se ele resolver não me respeitar, porque ele quer respeito, mas ele não te respeita, né? Mas se ele se comportar e ficar na dele, filho, ele pode beijar a boca que ele quiser. Não tá me atrapalhando. Agora ele vem me perguntar, não, filho, isso eu não concordo. Então, não vou permitir. Eu tenho salão há 34 anos. Eu nunca permiti uma drag queen ou um homem com peito trabalhar lá. Até eu tive 2 funcionários uma vez que eram gay, mas vestido de homem. E se comportavam. Um até não dava para disfarçar, né? Porque parecia uma libélula, né? Mas você trabalhava como homem, eu tinha muita senhora, muito cliente masculino, então tinha que ter uma postura. O que ele faz não me importa, mas eu não posso admitir no meu lugar de trabalho um negócio desse. Uma bandalheira, ele quer ficar, ele pode ficar, mas ele se comporte. Tá? Então, são os meus princípios, não são inegociáveis. Então, existem algumas coisas que acontecem que são muito, assim, eu vou usar uma frase que um pastor, que eu gosto muito dele, o Leandro Barreto, ele diz, que é o seguinte, a necessidade derruba o padrão. Cuidado para ver se a sua necessidade do momento não está jogando seus princípios fora. Se o seu padrão moral não está sendo derrubado pela sua falta de fé que Deus vai resolver o caso. Ajudar Deus, gente, nunca deu certo. Mas aparentemente é impossível. Aparentemente é impossível. Sabe, essa é o momento de Deus entrar em ação e fazer o sobrenatural na sua vida. Porque realmente é impossível. Aí você vai ajudar Deus, tá? E a Cleide não sabe, mas nós que estamos aqui nos Estados Unidos, existe uma linha, né, de comportamento de umas pessoas que compram casamento, que se separa, o casal se separa, mas continua casado, se separa para casar cada um com um, entendeu? Tem muita gente que faz essas coisas. Então eu pergunto, qual é o seu valor, a sua necessidade? A sua necessidade
vai derrubar o padrão, você vai comprar um casamento, você vai entrar mas todo mundo faz, eu vou fazer também, porque, né, eu vou roubar da minha empresa, porque meu chefe, ele desvia dinheiro, então eu vou continuar, vou desviar também, porque senão eu sou mandada embora, entendeu? Quem já ouviu falar na Joyce Meyer? Joyce Meyer, eu amo a pregação dela, tem ela em português, aliás, eu gosto mais em português porque eu me sinto mais confortável. E ela, porque ela trabalhava no escritório de contabilidade e o chefe dela falou para ela assim, olha, essa empresa você tem que fazer isso, 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 sabe? Fazer a contabilidade da empresa é diferente porque senão nós vamos quebrar. E ela chegou e falou, eu tô pedindo minha conta. Para fazer isso, eu tô mandando embora. Ela falou, meu marido ganhava pouco, eu tinha 4 filhos, eu tinha que comprar roupa no Goodwill. Porque eu não tinha dinheiro para comprar novo. E ele falou, então, tudo bem, eu vou te mandar embora. Ela falou, então, você vai me mandar embora, mas isso eu não vou fazer. Ela pegou a bolsa, saiu, ele foi no estacionamento e falou, não, eu tô brincando. Isso quer dizer que se você não vai fazer isso, quer dizer que você nunca vai roubar de mim. Então, ela achou que era o impossível, ela se posicionou e ela foi honrada quando ela se posicionou, porque Deus sempre nos proporciona isso. Quando você é fiel no seu princípio, pode ter certeza que Deus vai te honrar, Ele vai mostrar para o mundo, para o ímpio, para aquele que não está nem aí, olha o que a honestidade da minha garota fez com ela, então eu vou botar ela num lugar mais alto. Entendeu? Então, aí você fala de corrupção do país, porque olha, o PT desviou não sei quanto. Quando você rouba um chocolate granulado no supermercado, você está fazendo a mesma corrupção. A diferença é o acesso que você tem, tá? Então, aquele que rouba, quantas vezes você precisa roubar para ser ladrão? Quanto você precisa roubar para ser ladrão? Tá? Então, não, mas isso aí eu não roubei, eu peguei do outro, sabe? Então, a gente precisa definir os nossos princípios. E os nossos princípios vão muito mais além. E aqui Jesus está falando, se você foi perseguido pela justiça, tá? Você vai ser bem-aventurado. Aí eu não estou falando que é para você ser chato, insuportável. Não estou falando para você ser implicante, botar sua roupa de sacrossanto. Não. O que é? Isso é princípio, eu não vou negociar. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso eu não posso. Então, mas todo mundo faz. Você é todo mundo? Se você foi chamado, você tem um propósito e Deus, você está procurando. Veja bem, isso é até um exercício. Se você está procurando no caminho da santidade, no caminho de crescer, vai aparecer essas coisas para você. Eu vou contar uma história que é o seguinte. Não é uma história, é uma coisa que acontecia mesmo. Paulo conta. Até eu nem achei o texto porque eu não pretendia falar, eu lembrei disso agora. Paulo fala lá numa das cartas dele, ele fala, faz o exemplo da corrida e não se distraindo com as coisas que estão em volta. Então, eu vou contar o que acontecia no começo dos Jogos, né, Olímpicos, era tudo na Grécia. Qual era o hábito que tinha? Punha o povo para correr, certo? Então, é assim, o povo está correndo e aí as pessoas ficavam jogando dinheiro, coisas de valor, para o corredor abaixar para pegar e perder. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou do time da Cleide. A Cleide tá correndo. Eu pego, eu jogo, eu vejo que a Sayonara tá na frente, eu jogo uma nota de dinheiro bem, uns $100 na frente da Sayonara, porque se ela baixar, a Cleide vai para frente. Entendeu? Esse era o esquema. Então, as corridas, tinha o povo jogando. E tinha gente que não tava afim de chegar na frente. Ele ia para correr só para ficar pegando. Porque se você abaixa para pegar, você não chega. Isso acontecia muito, tá? Na Grécia, na época dos Jogos. E Paulo usa muito esse texto, ele fala, na sua corrida, não se distraia com as coisas que não têm valor, que são os valores desse mundo. Então, eu coloco para vocês, nós estamos caminhando a quê? A santidade. Não podemos nos distrair. Vão aparecer essas coisas, mas é para ver o seu caráter, para ver até onde você vai. E cada dia que passa, o exercício vai piorar. Ai, que legal, né? Eu já estou desanimando as meninas, né? Mas não, isso é verdade. Quanto mais profundo você está, os exercícios vão aumentando, porque Deus sabe o seu caráter. Deus não te prova mais do que você pode suportar. E junto com a prova vem o livramento. Ele te dá a capacidade para você escolher. Aí ele vai vendo, ela aguentou isso aqui, então eu posso mais um pouquinho. Entendeu? Então, é aquilo que eu falo. Um bebê, você dá um pirulito para um bebê. E fica no colo. Ok. Uma pessoa adulta ganha a chave do carro, entendeu? E o cheque e fala, vai lá, e o cartão, vai lá e compra tal coisa. Você quer ser o quê? No colo de Deus. Você quer o bebezinho que tá ganhando pirulito?
Então é o seguinte, uma frase que meu marido usa muito e eu amo, que ele fala: Deus ama as crianças, mas ele trabalha com guerreiros. Tá? E como que se forma um guerreiro? Com os exercícios, com as batalhas, com as cicatrizes, com as marcas, você olhar e falar assim, eu venci. Então, quando você for perseguido, na verdade, essa perseguição é só uma maneira de fazer você dissuadir de seguir no seu propósito. É fácil? Não é. Basta você resolver, começar a fazer a coisa certa e começa a aparecer uns negócios. É ou não é? É ou não é? Na sua caminhada. E fique preocupado, porque se sua caminhada tá de boa, eu tinha uma professora que ela falava assim, olha, se a sua vida tá um mar de rosa, é porque você está fazendo coisa errada, o diabo está contente com você. Se você está fazendo a coisa certa, ele vai ficar preocupado, então vai começar a aparecer essas coisas. Então, o que eu quero colocar para vocês? O que é ser perseguido, tá? Pela justiça? Eu não vou negociar o meu princípio. Eu não vou negociar o meu princípio, mas eu não vou ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita. Então, o que é? O meu princípio é tal. O meu princípio vai mostrar que o meu caráter é inabalável, que a minha necessidade não vai derrubar o meu padrão. Eu sei, você está com fome. Vai e pede pro dono do supermercado, não roube, entendeu? Tá? Vai, bate na porta e fala, eu quero isso, eu preciso, eu não posso pagar. Isso é uma coisa, ir lá e roubar é outra. Isso vai definir o seu caráter. Entendeu? Então, é fácil? Não é. Mas quem disse que ia ser fácil? Exercício é fácil? Hein, professora Ana? Você dava só exercício maciota para os seus alunos? E quanto mais chegar no final do ano, os exercícios iam ser piores. Iam ser mais para poder ver realmente quem estudou, quem realmente está levando a sério. Né? Então, e aí nós vamos pegar um versículo de Romanos, que Paulo fala para os Romanos 12, 2, que é um versículo assim muito legal. Não vos conformeis com esse século. Quer anotar? É Romanos 12, 2, tá? E não vos conformeis com este século. Gente, tem século mais conturbado do que esse que nós estamos vivendo? Fala sério. Onde tudo pode, onde você vê uns absurdos acontecendo e fala, para esse mundo que eu quero descer. Entendeu? Gente, você vê no Brasil o Supremo soltando bandido. Aí você vai achar, ai, que bom, é isso aí. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformar, vou ficar em casa chorando? Não. Transformai-vos. Aqui não está falando, peça para Deus transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não vou deixar a minha mente ser massa de manobra, gado. Eu não vou ser gado manada. Não, eu vou renovar a minha mente de acordo com a palavra de Deus. Então, eu não vou deixar o mundo me botar numa forma e achar que isso é normal. Sabe a diferença? Existe uma coisa que é o normal e o comum. Muitas coisas que hoje são comuns, mas não são normais. E por ter tanta frequência, o comum é chamado de normal. Entende a diferença? O normal é diferente do comum. Comum é o que você vê muito, mas tem coisa que não é normal. Então, isso é o quê? É você se moldar ao padrão do mundo. Eu não vou me moldar ao padrão do mundo. Você tem que ter isso na cabeça. Mas eu tenho o poder de transformar a minha mente de acordo com a palavra. E aí vem o seguinte, se você fizer isso, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, presta atenção, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a sua cabeça estiver moldada pelo mundão, pelos padrões do mundo. Ai, mas então eu tenho que sair quebrando todo mundo, tenho que sair matando todo mundo, porque não. O que nós vimos no começo lá? O que é o reino de Deus? O joio e o trigo cresceram juntos. E quem é que tem que fazer a colheita? Somos nós? Não. São os anjos. Aí Jesus fala da rede. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é a rede. Joga, pega tudo. E quem é que vai separar o peixe bom? São os anjos. Então, você tem que estar no mundo, mas você não pode se conformar com o mundo. Não, isso eu não aceito. Vocês sabem o que é Dark Room? Dark Room eu descobri com um cabeleireiro gay que eu tinha, tá? E ele me explicou o que é Dark Room, que era muito legal.
É uma sala escura que não tem luz e não tem janela. Cheio de cabide no corredor. Geralmente é embaixo de um barzinho. Você deixa a roupa lá e entra. E aí é todo mundo com todo mundo. Então, é bom porque você não sabe com quem que você transou, entendeu? Tá? E ele falava, isso é muito legal. Eu falei, gente, isso é um absurdo. E isso já tem, ó. Acho que eu não tinha nem a Rebeca ainda, tá? Quando ele me contou isso. E eu vou achar isso que é normal? Sabe? Você vai num barzinho, o pessoal toma Boa Noite Cinderela e só Deus sabe o que é que faz. É normal uma criança, para mim, uma menina de 16 anos, é normal viajar com uma pessoa que ela nunca conheceu pela internet e passar um final de semana com um cara que ela conheceu na internet? Então, sabe, são umas coisas. Ah, mas isso todo mundo faz. Gente, isso todo mundo faz? Peraí. Nós estamos nos conformando com esse século agora. Tudo bem, eu uso computador, não precisa ser os menonitas nem os Amish, né? Eu uso a tecnologia, mas eu não vou negociar os princípios que são de Deus. Não vou negociar. E se eu não, olha, gente, se você transformar a sua mente, fazer a renovação da sua mente de acordo com a palavra, aí sim você vai experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Isso quer dizer, enquanto você estiver formatado com o mundo, a vontade de Deus na sua vida não vai acontecer. Porque você está, como é que é, acendendo vela para 2 santos? Você está servindo a 2 senhores. Então, sabe, é inegociável. E aí vem, bem-aventurado vós sois quando? Olha aqui. É o versículo 11. Quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Não é porque você é chato. É o caso lá do pessoal na China que estão tem um campo de concentração para transplante de órgãos de pessoas vivas. É tipo um galinheiro. Fica lá, as pessoas são super bem tratadas para transplante de órgão. Estão fazendo isso com cristão, tá? Essas pessoas são bem-aventuradas que elas estão sendo perseguidas por defender, para não negar o cristianismo, tá? E mentindo, disserem mal contra vós. Alguém está falando mal contra mim, mas é mentindo. Por quê? Porque eu não tenho nada de mal para falar. Quer dizer que a minha conduta é correta. E mesmo assim vai ter gente falando mal de mim. Mas aqui Jesus está falando, você vai ser bem-aventurado, porque vai vir a recompensa. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então eu vou falar uma coisa para vocês. O próprio Paulo fala lá para frente da nuvem de testemunhas que estão vendo as coisas, né? Nós ouvimos que no começo da igreja os apóstolos sofreram, né? Então tem muita gente que ainda sofre por não negar a fé. Até hoje a gente vê no mundo muçulmano, hoje está mais as notícias, né? Nos chegam, ainda acontece isso. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. O céu é um só, né? Vai todo mundo para o mesmo céu, certo? No céu não vai ter andar. Os membros da diretoria, não tem, é todo mundo igual. Você já pensou? Essas pessoas que, para não negarem o nome de Cristo, foram jogadas aos leões, foram cortadas a sua cabeça, foram assassinados na frente dos seus filhos, eles estão lá olhando e vendo, você fica quieto enquanto estão zombando da sua fé e você fica quieto e você faz alguma coisinha para ninguém ficar contra você? Que nível de fé, que nível, vamos falar assim, queima a cara, nossa. Por qualquer bobagem, a gente nega ou esconde que é cristão. Você negocia os seus princípios, você fica na sua, porque, não, depois Deus é amor, ele resolve isso aí. Fica imaginando esse povo que foi até o fim, que são as nuvens de testemunhas, estão olhando lá e falando assim, eu morri por amor a Cristo. Eu por não negar o nome de Jesus, cortaram minha cabeça, fui comido pelo leão, não sei o que, ele tá tudo olhando você, por causa de ficar amiguinho dos outros, você pegou e fez coisa errada. Já parou para pensar que peso é esse? Que peso é esse? Que qualidade de cristãos nós somos? Gente, como nós somos hipócritas, na boa, como nós somos hipócritas. A gente fica sentado em cima da nossa roupinha de santo, eu não minto, eu não mato, eu não vendo órgão infantil e eu ajudo os pobres. Ok. Então eu digo uma coisa, se alguém chegar agora e bater na sua porta e falar assim, nega a Cristo ou você vai morrer. Não precisa me responder, não. Qual vai ser a sua atitude? Você vai ficar pensando, não, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita gente para evangelizar ainda, né?
Essa é a primeira desculpa que o diabo bota no seu ouvido. Tá? Negocia, depois você resolve. Deus é amor mesmo, Deus vai te perdoar. Gente, princípios não são negociáveis. E se você ficar firme no seu princípio, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Mas aqui está dizendo, porque os que perseguiram os profetas. Nós somos. Gente, ninguém chega pra gente isso e fala que vai matar. As nossas provas são muito menores e a gente cede. Deixa bem, esse povo fez até isso. Nós só temos que andar na linha. Nós temos a vida em abundância, Deus nos garante a salvação. Então, nós somos um povo privilegiado e por isso que a gente negocia, não sabe a intensidade do que é. Então, bem-aventurados, vamos falar de coisa boa. Bem-aventurados até aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, tá? Regozijai-vos e exultai, porque grande é o galardão no céu. Então, princípios são inegociáveis. Eu quero ser bem-aventurado? Eu quero. Se eu instaurar, for um agente de instaurar o reino de Deus aqui. E voltando a primeira bem-aventurança que a gente falou hoje, que é sobre o pacificador. Então, vamos lembrar. Ah, mas você falou coisa muito... como é que é? Muita informação. Vamos resumir de novo. Os pacificadores. Numa briga de escola, você é aquela turma que fica olhando ou você é aquele que vai lá e separa? Ok, esse é o Filho de Deus, tá? Perseguido por causa da justiça, você consegue se manter firme no seu princípio inabalável? Você tem isso? Sabe o princípio? Fala, isso não é negociável, isso não é relativo, isso é absoluto. Mesmo que minha mãe, minha filha, minha cunhada, meu colega de trabalho, todos, você não precisa quebrar a cara deles, mas ponha-se firme. Não, isso eu não vou fazer. Ó, você me desculpa, mas para tal lugar eu não vou. Isso eu não vou fazer. Eu não vou me corromper com o mundo, porque isso vai contra os meus princípios. Só que eu te pergunto, como você vai saber os princípios? Quando você estiver estudando a palavra. Quando você estiver decidido a aprender. E saiba de uma coisa que é o que eu mais amo. Deus não dá prova maior do que você pode suportar. E se a prova é grande, junto vem o livramento. É apenas um teste. Se você entregou a sua vida ao Senhor, confia nele e anda com ele, tudo que aparecer, ele vai estar do seu lado. Ele vai te dar capacidade para superar. Não existe prova impossível àquele que está segurando a mão de Deus. Mesmo que você não veja, ele está lá falando, vai, Marilene, vai, você dá conta, você consegue, vai que eu tô aqui do seu lado. Tá? E aí é questão de você vai ser bem-aventurado. E aí você vai conhecer qual é a boa, verdadeira e agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. E aí eu só quero ler um versículo que é lá de Apocalipse, que diz o seguinte: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vou ser fiel. Vou pisar na bola de vez em quando? Vou, mas eu tenho um advogado. Tem um advogado que ele intercede por mim, que ele fala assim, que ele jogou o sangue dele em cima de mim. Então, quando eu piso na bola, Deus olha, Deus não vê eu, pecador, ele vê o sangue do filho dele me cobrindo e purificando. Tá? Então, ser fiel até a morte, você vai ganhar a coroa da vida. Isso foi Jesus que falou, lá em Apocalipse. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá? Vamos ter essas coisas gravadas na nossa mente. Quando vier um problema, você sabe que você não está sozinho. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo na hora da provação, Jesus vai estar lá do teu lado. Na hora do sufoco, ele está lá do teu lado. Procure fazer a coisa certa, porque ele vai estar lá do teu lado. Não é difícil. Não, quer dizer, pode até ser difícil, mas não é impossível. Não é impossível. No mundo você vai ter aflições. O mundo vai te oferecer, esse século, o presente século, te oferece um leque de opções para você se corromper. E Jesus fala que se ele não abreviasse os últimos dias, até os escolhidos iam ser enganados. E nós estamos vendo isso hoje. Muita gente se desvia. Vi um exemplo, uma explicação, tá? Muito legal do que é seita. Seita é 90% certo e 10% errado.
Por isso que leva muita gente, porque tem 90% de Bíblia. 90% do que Deus fala. 90%, mas tem uma coisinha errada. Como você vai identificar? Se você tiver com isso aqui. Escondi a tua palavra dentro no meu coração para não pecar contra ti. Tá? Então você tem que estar sempre em constante ligado. Quem que você está alimentando no seu ombro? Quem que você está ouvindo? Nós falamos isso, acho que foi no domingo, né? Quem que está alimentando a sua alma? Com que você está alimentando a sua alma? Com lixo? Com trash? Até o detox, né? Nós falamos de detox da alma, né? Então, o que que é que você está jogando dentro do seu ouvido, pelos seus olhos e pelo seu ouvido? O lixo desse mundo ou você está se transformando pela renovação da nossa mente? Você transforma todo o seu ser quando você está mudando a sua mente. Como você vai mudar a sua mente? De acordo com a palavra, sabendo o que é certo e o que é errado. Aí, vai ser fácil? Não, filho. Mas tô com problema? Tá. Mas você tem. Junto vem o livramento. E vem o escape. Deus sempre mostra o escape para você continuar firme. Sempre vai ter a solução. E se não tiver, encara. Encara. Porque você sabe que você não está sozinho. E de repente vai chegar no fim, que nem Abraão, que Deus pediu para ele o filho, e ele chegou até a amarrar o menino lá com a faca na mão, ia contra todas as promessas, e na última hora apareceu um cordeiro. E Abraão sabia. Tanto que ele falou, é muito legal, que ele falou, a hora que ele subiu, falou para os empregados, vocês ficam aí, porque nós vamos adorar e vamos voltar. Porque ele sabia, Deus é Deus. Ele prometeu e ele vai cumprir. Como? Eu não sei. Então, eu não sei a situação que você está passando hoje. Se você está numa encruzilhada, se você não sabe o que fazer, mantenha-se firme, porque vai aparecer o livramento. E se o livramento não for de acordo com os seus olhos, creia que vai ter o sobrenatural na sua vida. Se você ficar fiel, Deus vai mostrar. Quem sabe você vai ser a personagem principal de um grande milagre. Deus vai usar a sua vida para escrever a Bíblia daqui a uns anos, né? A sua vida, a vida da Ana vai estar lá. Olha, a Ana em 2020 aconteceu tal e tal coisa, e todo mundo, vamos lá estudar a vida da Ana, olha que legal. Se Deus fez isso com a Ana, vai fazer comigo também. Então, foi isso que aconteceu na Bíblia e pode acontecer hoje. Nós estamos escrevendo a história da igreja moderna, a nossa vida. Então, que nossa vida possa ser escrita pelas mãos do Pai. Amém? Amém. Gente, eu acabei falando 2 minutos.